Mas lá eu era o pastor tempo integral porque eu decidi ser, né? Porque assim, quando eu fui nomeado para Diadema, era uma missão, era numa garagem, e a garagem virava igreja no final de semana. Então assim, eu não tinha salário pastoral, eu não tinha subsídio pastoral, eu não tinha subsídio para gasolina, eu não tinha subsídio para nada. Só que eu falei com a Luciana, na época ela trabalhava, eu falei, Luciana, Deus me chamou para ser pastor. E eu larguei tudo, larguei a minha carreira de jogador de futebol para ser pastor. E eu não vou trabalhar para ir ser pastor. Eu não tenho nada contra, viu? Pastores que trabalham e são pastores e trabalham, tem um trabalho secular. Mas era uma convicção que eu tinha, particular, algo meu. Algo meu. Eu falei, Deus, eu não larguei a minha carreira para dividir o meu ministério, o ministério que o Senhor me deu. E eu falei com a Luciana, Luciana, você sustenta a casa? Você sustenta a casa. Na época ela tinha um bom trabalho, um bom salário, e ela falou, sustento. E eu falei, porque eu vou dar minha vida naquele lugar. Eu vou dar minha vida naquele lugar. E eu acho que Deus provou a gente ali, porque ele falou, quero ver se você vai dar sua vida, mesmo o seu filho estando em morte, né? E eu fazia isso, deixava ela cedinho e eu ia para Diadema. Eu ia descer favela, eu ia visitar pessoas. E algo assim muito forte aconteceu na primeira semana. O Henrique nasceu dia 30 de janeiro. Dia 4 de fevereiro, eu assumi a igreja. 5 dias depois, como pastor, fui consagrado pastor. Na quinta-feira daquela semana, eu fiz meu primeiro ato dentro daquela comunidade. Eu fui enterrar um menino de 4 anos de idade. Nossa. Eu estava em casa, eu tinha acabado de fazer a visita, né, tinha acabado de pegar a Luciana, estava em casa numa quarta-feira, isso. E aí o telefone toca em casa, a gente ficava até preocupado quando o telefone tocava, e era a dona Sônia, né, que ela falou, pastor, o senhor pode vir amanhã aqui para Diadema? Eu falei, o que aconteceu, dona Sônia? Ela falou assim, um menino que frequentava a nossa escola dominical, tinha escola dominical lá naquela garagem, ele tinha 4 anos, a avó dele foi buscar ele na creche, e ele saiu correndo pelo meio da rua, e o carro pegou ele. E eu lembro que eu fui fazer esse velório. Quer dizer, eu estava com meu filho quase morrendo no hospital, e eu ali, agora diante de um menino de 4 anos. Foi o meu primeiro ato como pastor naquela igreja, depois daquele, porque eu fui consagrado pastor, mas eu não preguei aquele dia. Quem pregou na época, era o pastor Robson, que era o pastor lá responsável. E eu fui consagrado aquele dia. Então, meu primeiro ato foi enterrar um menino. Foi o ofício fúnebre de um menino de 4 anos. E eu lembro que eu olhava para aquilo ali e eu imaginava o Henrique às vezes ali dentro. Falei, será que o Henrique vai estar aqui? E eu falava com Deus, falei, Deus, o senhor deve ser, o senhor é hilário, o senhor é brincalhão, né? Porque não é possível, né? Que Deus é esse? Né? Assim, brincando, sabe? No meu espírito mesmo, falava, como é que pode? E eu creio que o senhor estava provando meu coração, né, provando a minha dependência, porque eu falei assim, eu quero pastorear, eu não quero trabalhar e ser pastor, eu quero pastorear. E acho que eu fui provado no mais extremo para saber se eu passava no teste mesmo, né, de estar ali. Né, pela misericórdia e graça, eu consegui ainda consolar aquela família naquele estado que ele estava. E não é fácil você consolar, porque às vezes é fácil você falar para a pessoa assim, ó, não, vai passar essa dor, não, vai passar essa dificuldade, quando você está do lado bom da coisa. Agora imagina, eu estava do lado ruim e no lado ruim, não tinha lado bom. Era o lado ruim com o Henrique quase morrendo e agora no lado ruim com a mãe que tinha perdido um filho, com a família, dizendo, né? E eu lembro que eu pregava na igreja dizendo assim, Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus sobrenatural, Deus vai nos tirar dessa garagem, vai nos dar uma igreja, Deus vai abençoar nossas vidas, Deus é um Deus de milagre. E o meu filho internado quase morrendo. Então assim, como é isso, pastor? O senhor está pregando sobre milagres, mas o seu filho está internado. Aí eu volto a te repetir. A minha fé, ela não se apoia na circunstância que eu estou vivendo. A minha fé se apoia no Deus que eu vivo, no Deus que eu sirvo, no Deus que eu creio, não na circunstância. Né? E quando o Henrique saiu do hospital, ele saiu do hospital depois de 3 meses, nós já estávamos em Diadema. Quando o Henrique saiu do hospital, nós saímos da garagem e fomos para um local maior. Já tinha umas 60 pessoas dentro da igreja. Em 3 meses, Deus começou a trazer um monte de gente.